Essa é a história de um homem reduzido a nada por aqueles a quem deu tudo, um homem atirado ao lixo da sociedade, sem que os seus carrascos imaginassem que, no meio desse lixo, ele guardava o poder de reerguer um reino. Convidamo-lo a seguir o nosso canal e a mergulhar conosco neste drama sobre o verdadeiro significado de riqueza e de pobreza. E, enquanto a trama se desenrola, queremos saber a sua opinião e, na sua opinião, qual é o preço da dignidade? Deixe o seu pensamento nos comentários. Agora, voltemos ao dia em que o mundo de Gregório ruiu. O dia em que o mundo de Gregório, de 72 anos, acabou, cheirava a pinho e a hipocrisia. O cheiro vinha do produto de limpeza caro que as suas filhas, Raquel e Sandra, usavam para apagar os últimos vestígios da sua existência na casa que ele mesmo construíra. Gregório, um homem cujas mãos eram um mapa de calos e de honestidade, um mestre de obras que passará 50 anos a erguer as casas dos outros, estava agora sentado na sua própria poltrona gasta, a assistir ao desmantelamento da sua. Pai, vai ser muito melhor para si, disse Raquel, a mais velha, a sua voz tão afiada e fria como o seu fato de executiva. O Residencial Harmonia tem tudo. Médicos, atividades, segurança. O senhor não pode mais viver sozinho. A sua preocupação era uma mentira tão mal construída que até o gesso das paredes parecia escarnecê-la. A verdade estava na pasta que ela segurava. Uma construtora de luxo estava a comprar o quarteirão inteiro. E a casa de Gregório, a sua pequena ilha de tijolo à vista num mar de condomínios de luxo, era a última peça do puzzle. E valia milhões. Nós vendemos a casa, pai, disse Sandra, a mais nova, a sua voz a pingar uma falsa compaixão. A mamãe, antes de morrer, passou tudo para o nosso nome. Para nos proteger. Nós fizemos um negócio excelente. O dinheiro vai garantir a sua estadia no Harmonia pelo resto da vida. E o que sobrar, e bem, o que sobrar, nós vamos usar para investir no nosso futuro. Gregório olhou para elas. Para Raquel, a sua fortaleza de gelo. Para Sandra, a sua princesa mimada. As duas mulheres para quem ele dera o seu suor, a sua saúde. Elas tinham esperado a sua esposa, Sofia, morrer. E agora, executavam o golpe. E se eu não quiser ir, sussurrou ele, a sua voz um sopro de poeira. Raquel parou de guardar os bibelos de porcelana da sua mãe numa caixa de cartão. Ela olhou para o pai. E, pela primeira vez, ela não se deu ao trabalho de fingir. O senhor não tem escolha. A casa já não é sua. O novo proprietário quer demolir na próxima semana. Ou o senhor vai para o Harmonia, ou vai para a rua. A decisão é sua. Mas o Harmonia era caro. O resto da vida que o dinheiro da venda pagaria era uma mentira que durou exatamente 3 meses. 3 meses depois daquele dia, Gregório viu-se de pé, novamente, em frente a outro carro. Mas não era o carro de luxo de Raquel. Era um táxi velho, e o lugar não era um Residencial Harmonia. Era a entrada do Morro da Formiga, uma das maiores e mais perigosas favelas da cidade. O dinheiro acabou, pai, dissera-lhe Raquel ao telefone, a sua voz impaciente. Os nossos investimentos não deram certo. A sua estadia no Harmonia não é mais viável. Mas, e eu? O que eu faço? Foi Sandra quem deu a sentença final, a gritar do fundo da ligação. O senhor não é um fardo nosso. O senhor sempre se orgulhou da sua independência. Não precisa da gente? Então que se vire. Quero ver se sobrevive sem nós. Eles desligaram. O Residencial Harmonia, com uma eficiência polida, colocou num táxi com a sua única posse e uma mala de cartão gasto e a sua velha e pesada caixa de ferramentas de madeira,
que as filhas tinham desprezado como lixo. E ali estava ele. Um homem de 72 anos, abandonado pelas filhas, sem um tostão no bolso, na boca de uma favela que parecia engoli-lo. Ele olhou para o emaranhado de barracos a subir o morro, um labirinto de desespero. E, pela primeira vez na sua vida, Gregório sentiu o sabor amargo do nada. Ele não tinha para onde ir. Mas ele tinha um nome. Um nome de um passado distante. Tião. Um rapazola que fora seu aprendiz de obras há 30 anos, um miúdo da favela a quem ele ensinara o ofício, a quem ele protegera e dera uma oportunidade. Com o último pingo de dignidade, Gregório começou a subir. A sua respiração falhava, as suas pernas tremiam. A subida era um calvário. Os becos estreitos, o cheiro a esgoto e a comida frita, os olhares desconfiados. Ele era um estranho, um velho, uma presa fácil. Encontrou Tião na laje de uma pequena associação de moradores. Tião já não era um rapazola. Era um homem forte, de rosto marcado e olhos que continham a sabedoria de quem vê o mundo do topo do morro. Quando viu Gregório, o seu rosto transformou-se. Mestre Gregório, exclamou ele, a sua voz um trovão de incredulidade. Ele correu e abraçou o seu antigo mestre, um abraço que quase lhe partiu as costelas. Mestre, o que o senhor faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Gregório, com a vergonha a queimar-lhe o rosto, contou a sua história. A traição. O abandono. O silêncio de Tião era pesado. Quando Gregório terminou, o líder comunitário olhou para os seus homens, que se tinham juntado à sua volta. Este homem, disse Tião, a sua voz ecoar, é o meu pai. O homem que me fez quem eu sou. E enquanto eu respirar, ele é o rei deste morro. O exílio de Gregório transformou-se num acolhimento. Deram-lhe um barraco. O melhor barraco do morro, no topo, com uma vista que as suas filhas, nas suas coberturas, pagariam milhões para ter. Era um cubículo de tijolo e de zinco, mas estava limpo. E era seu. Nos dias que se seguiram, Gregório mergulhou na vida da comunidade. Ele não conseguia ficar parado. Começou a consertar. A consertar o telhado de Dona Maria, a arranjar a canalização da creche, a reforçar o muro de contenção que ameaçava desabar com a próxima chuva. As suas mãos, que a depressão quase paralisara, voltaram a ter um propósito. O morro não o via como um fardo. Via-o como um recurso. Um mestre. Mas a gratidão não paga as contas. E Gregório não aceitava a caridade de Tião. Ele precisava de contribuir. Foi numa noite, no silêncio do seu barraco, a olhar para a cidade a brilhar como um tapete de diamantes falsos lá embaixo, que ele se virou para a sua velha caixa de ferramentas. O seu último bem. A única coisa que as suas filhas tinham considerado demasiado insignificante para roubar. A caixa era do seu pai, um mestre obras italiano. Pesada, de mogno maciço, com encaixes de latão. E tinha um segredo. Com um movimento preciso, Gregório pressionou 2 pontos na madeira e deslizou um painel lateral, a revelar um fundo falso que o seu pai lhe ensinara a fazer. Lá dentro, envolta num pano de veludo puído, estava a sua herança. A sua verdadeira herança. Não era dinheiro. Eram pedras. Um punhado de pedras de um vermelho sangue tão intenso que pareciam brasas adormecidas. Ele não era um garimpeiro, mas como mestre de obras, ele conhecera muitos. A história era uma lenda de família. O seu avô, a trabalhar na demolição de um banco antigo no centro do Rio, nos anos 30, no meio da Revolução, encontrara uma pequena caixa de chumbo, escondida nas fundações do cofre principal. Um tesouro de pânico, escondido por um barão que fugia do país e que nunca mais voltará. Dentro, estavam aquelas pedras. O seu avô, um homem simples, guardará-as, passará-as ao seu pai,
que as passará a ele. Eram o segredo da parede. A poupança para o fim do mundo. O fim do mundo chegará. No dia seguinte, ele foi ter com Tião. Precisamos de ir à cidade, disse ele. E preciso de encontrar o homem mais honesto que você conheça que compre pedras. Tião conhecia um homem. Seu Elias. Um velho joalheiro judeu, no centro antigo, conhecido por ser discreto e, na medida do possível, justo. A sua loja era uma fortaleza de grades e de vidro blindado. Gregório, com as suas roupas de trabalhador e as suas mãos sujas de cimento, entrou na loja. Elias olhou para ele com desconfiança. Com as suas mãos a tremer, Gregório tirou do bolso a mais pequena das pedras vermelhas e colocou-a sobre o balcão de veludo negro. Elias pegou na sua lupa. O seu corpo inteiro enrijeceu. Ele olhou da pedra para Gregório, e de Gregório para a pedra. Pegou num pequeno aparelho eletrônico. Testou a pedra. O aparelho apitou. Meu Deus, sussurrou Elias, a sua voz embargada. Onde é que o senhor? Isso importa? Perguntou Gregório. Não. Não, claro que não. O velho joalheiro estava pálido. O senhor sabe o que é isto, não sabe? Gregório abanou a cabeça. É vermelho. Isto, meu amigo, é uma rubelita. Mas não é uma rubelita qualquer. É uma turmalina da Paraíba. Uma vermelha. A cor é perfeita. A mina de onde isto saiu, a mina da batalha, está esgotada há décadas. Uma pedra desta cor, deste tamanho, elas não existem mais. São mitos. Elias olhou para Gregório, os seus olhos a calcular. Eu posso comprar-lhe. Mas eu estaria a roubá-lo. Esta pedra, sozinha, e vale mais do que esta minha loja inteira. E o senhor tem mais, não tem? Gregório, em silêncio, colocou o resto do seu tesouro sobre o balcão. Elias teve de se sentar. A sua respiração estava ofegante. Ele olhava para as pedras como um sacerdote a olhar para uma relíquia sagrada. O senhor não tem um tesouro, meu amigo, disse ele. O senhor tem o que nós chamamos no ramo de um achado que define uma era. Esta coleção valerá. Eu não consigo nem dezenas de milhões. Talvez 50. Talvez 100 milhões de reais. 100 milhões. A frase ecoou no ar poeirento da pequena loja. Gregório olhou para as pedras, as suas brasas adormecidas. E depois olhou para as suas mãos calejadas. Enquanto isso, a quilômetros de distância, num restaurante de luxo, Raquel e Sandra almoçavam. A venda da casa fora um sucesso. O dinheiro estava no banco. Elas brindavam. Um brinde a nós, disse Raquel, a erguer a sua taça de champanhe. Ao nosso futuro. Finalmente livres. E o papai? Perguntou Sandra, num raro momento de hesitação. O papai está onde devia estar, respondeu Raquel, friamente. A aprender a viver com o que ele merece. Ele está a ser cuidado. De volta à joalharia, Gregório guardava as suas pedras. Elias, agora o seu aliado, o seu banqueiro secreto, transferira uma soma inicial para uma nova conta, uma soma que, por si só, já era uma fortuna. E agora, mestre Gregório? Perguntou o Tião, que assistira a tudo em choque silencioso. O que vai fazer? Vai sair do morro? Comprar a sua cobertura? Gregório olhou para o seu amigo. E um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em anos, iluminou o seu rosto cansado. Não, Tião, disse ele. Eu não vou sair do morro. Eu vou comprar o morro. Eu passei a minha vida a construir casas para os ricos. Está na hora de construir um lar para os meus. O seu plano formou-se ali. Ele não queria a vingança. Queria a justiça. Uma justiça poética. Ele não ia humilhar as suas filhas. Ia construir algo tão grande, tão luminoso,
que a sombra da sua traição seria apagada pela luz do seu legado. Ele criou a Fundação Sofia, em nome da sua esposa. E, com Tião como seu braço direito e Elias como seu conselheiro financeiro, ele começou a sua maior obra. Discretamente. Comprou a empresa de água que mal servia a favela. Comprou a companhia elétrica que fornecia energia de má qualidade. E, o mais importante, começou a comprar, um por um, os terrenos do Morro da Formiga, a legalizar a posse dos seus moradores. As suas filhas, no seu mundo de luxo, estavam prestes a descobrir que o seu pai, o velho que elas atiraram para o asilo, estava a tornar-se, silenciosamente, o dono da cidade que elas tanto desprezavam. A sua vingança não seria um ataque. Seria uma construção. A frase foi atirada como uma pedra, uma sentença final que selou o seu destino, e se ele não precisava deles, então que se virasse. Foram essas as palavras, ou algo muito parecido, que as duas filhas de Gregório usaram. Elas disseram-nas na calçada fria de um asilo que cheirava a lixívia e a desespero, antes de o carro de luxo delas arrancar, a deixar um velho de 82 anos e o seu passado para trás. Mal sabiam elas, na sua pressa arrogante, que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro que acabavam de lhe roubar, mas sim escondido no fundo de uma mala de cartão, na forma de uma pedra vermelha. Histórias como esta, sobre a frieza da ingratidão e sobre os segredos que a simplicidade pode esconder, tocam-nos de uma forma profunda. Convidamo-lo a seguir o nosso canal para não perder o desenrolar desta jornada incrível. E, enquanto a história começa, queremos saber a sua opinião: o que é mais valioso, a lealdade de uma família ou toda a riqueza do mundo? Deixe o seu pensamento nos comentários, pois a sua reflexão é o que move a nossa comunidade. Agora, voltemos àquele dia cinzento e ao início da provação de Gregório. Matias, o nome que o narrador usou por engano na história anterior, era na verdade Gregório. Gregório era um homem talhado pela poeira e pela paciência. A sua pele era um mapa de 82 anos passados sob o sol, a maior parte deles como mestre de obras, a erguer silenciosamente a cidade que agora mal o reconhecia. A sua falecida esposa, Sofia, fora sua bússola, mas desde a sua morte, há 5 anos, Gregório tornará-se uma ilha, um território que as suas filhas, Raquel e Sandra, viam apenas como um terreno a ser explorado. A sua pneumonia grave fora o pretexto perfeito. A venda da sua pequena casa, o único bem que lhe restava, fora apresentada como uma necessidade logística. O dinheiro, prometeram-lhe elas, seria usado para lhe garantir um lugar num paraíso para idosos, onde ele seria tratado como o rei que nunca fora. O restante, claro, seria um empréstimo para alavancar os investimentos falidos de Raquel e para financiar a fachada social de Sandra, que se casara com um homem que exigia um estilo de vida que ela não podia pagar. Gregório, enfraquecido pela doença e a confiar cegamente naquelas que eram o seu sangue, assinou os papéis. A viagem de carro, naquela manhã fria, não foi para os jardins de uma clínica de luxo. Foi para a periferia da cidade, para uma rua sem árvores, em frente a um edifício de betão cinzento cuja placa desbotada dizia Asilo São Francisco. Não é o que prometeram, sussurrou Gregório, o seu coração a começar a entender a dimensão da traição. Foi então que a paciência de Raquel acabou. Ela saiu do carro e abriu a bagageira. Puxou a mala de cartão gasta de Gregório e atirou-a para a calçada. Acabou o dinheiro, pai, disse ela, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Os seus investimentos falharam. O dinheiro da casa mal deu para cobrir as nossas dívidas. Mas, e eu? Para onde eu vou? É aqui, disse Sandra, do interior do carro, a sua voz a tremer, mas não de pena, e sim de irritação. Nós pagamos o primeiro mês. Depois disso, e o senhor sempre se orgulhou de ser independente. Não precisa da gente, não é? Então que se vire. Eles partiram. O som do carro a acelerar foi o som de uma porta de prisão a fechar-se. Gregório ficou ali, um velho de 82 anos, sozinho, na calçada de um asilo público, com a sua dignidade em farrapos. O cheiro a desinfetante barato e a desespero era quase palpável. Ele pegou na sua mala de cartão e na sua velha e pesada caixa de ferramentas de madeira, uma herança do seu pai. E,
arrastando seus únicos pertences, entrou no seu novo e último lar. O Asilo São Francisco era um lugar onde as pessoas iam para serem esquecidas. Os dias eram uma sucessão de refeições mornas, de programas de televisão com um volume demasiado alto e de um silêncio longo e vazio. Os seus filhos, como prometido, não ligaram. O primeiro mês, que eles tinham pago, estava a chegar ao fim. E Gregório sabia que, em breve, seria despejado dali para a rua, para viver a esmola que a sua filha lhe profetizara. A sua única companhia era uma jovem enfermeira chamada Beatriz. Ela era nova ali, os seus olhos ainda não tinham adquirido a película de indiferença que protegia os outros funcionários. Ela via em Gregório não apenas um velho abandonado, mas um homem de uma tristeza e de uma dignidade profundas. Ela sentava-se com ele no pátio, durante os seus intervalos, e ouvia-o falar, não dos seus filhos, mas da sua vida de mestre de obras, da alegria de ver uma parede a subir reta e forte. Numa noite, a tosse de Gregório piorou. A sua respiração tornou-se um assobio fraco. Ele sentiu que o fim estava próximo. Ele chamou Beatriz. A sua mão, trêmula como uma folha seca, procurou a sua mala de cartão gasta, que ele mantinha debaixo da sua cama. Abra, pediu ele, a sua voz um sussurro. Beatriz abriu a mala gasta. Dentro, por baixo de algumas camisas velhas e de uma fotografia da sua falecida esposa, havia um fundo falso. E, lá dentro, envolta num pedaço de flanela, estava a pedra. Não era um diamante brilhante. Era uma pedra bruta, do tamanho de um ovo de pomba. E tinha uma cor que ela nunca vira. Um vermelho tão profundo, tão saturado, que parecia conter uma brasa viva, um fogo líquido. Parecia pulsar sob a luz fraca da lâmpada do dormitório. O que é isto, seu Gregório? É o coração de fogo, sussurrou ele. A lenda das 7 serras. O meu avô, um garimpeiro, procurou-a a vida inteira. Eu encontrei-a, há 50 anos, na demolição de um banco antigo, escondida numa caixa de chumbo nas fundações. O último dono deve tê-la escondido durante alguma revolução e nunca mais voltou. Ele tossiu, uma tosse que lhe sacudiu o corpo. E eu guardei-a. Para elas. Para as minhas filhas. Para que nunca lhes faltasse nada. Mas elas não quiseram saber da minha história. Elas só quiseram o meu dinheiro. Ele agarrou a mão de Beatriz, a sua força. Surpreendê-la. Não deixe que elas a tenham. Não deixe que a ganância delas toque nisto. Venda-a. E use o dinheiro para dar a estes velhos aqui um fim digno. Compre-lhes um jardim. Um lugar com sol. A morte de Gregório, 3 dias depois, foi silenciosa. Ele foi-se em paz, durante o sono. Beatriz, com o coração partido, ficou com o Rubi e com uma missão sagrada. Raquel e Sandra não foram ao enterro. Estavam demasiado ocupadas. A vida que elas tinham construído com o dinheiro da traição começara a ruir. O investimento de Raquel em fundos de alto risco revelara-se uma fraude, e ela estava a ser processada. As dívidas de Sandra tinham se acumulado de tal forma que o seu marido, ao descobrir a verdadeira extensão da sua extravagância, pedirá o divórcio. Elas estavam arruinadas. Foi no meio da sua ruína partilhada que receberam a carta. Um envelope elegante, com o selo de um escritório de advogados que eles não conheciam. Convocatória para a leitura do testamento do Sr. Gregório de Almeida. Eles trocaram um olhar de incredulidade, que rapidamente se transformou numa centelha de esperança cobiçosa. Testamento? O que é que o velho poderia ter para deixar? A sua caixa de ferramentas. A reunião aconteceu num escritório luxuoso, no centro da cidade. Raquel e Sandra sentaram-se em frente a um advogado de ar severo. E, sentada a um canto, silenciosa, estava a enfermeira. A tal Beatriz. O que é que ela está a fazer aqui? Perguntou Sandra, com desprezo. A senhora Beatriz está aqui como executora e a principal beneficiária do testamento, disse o advogado, com uma calma que fez o sangue delas gelar. O advogado começou a ler.
O testamento era curto. Nele, Gregório deixava às suas filhas, Raquel e Sandra, um único item em a sua velha caixa de ferramentas de madeira, que estava na arrecadação do asilo, e tudo que estivesse dentro dela. Para que elas se lembrem do valor do trabalho honesto. E, para a senhora Beatriz, continuava o advogado, ele deixava sua mala de cartão gasta, e todo o seu conteúdo, incluindo seu fundo falso e um pequeno saco de veludo, com a única instrução de que o produto da sua venda fosse usado para a criação da Fundação Sofia, em honra da sua falecida esposa, para o amparo e a dignidade de idosos abandonados. Raquel e Sandra riram-se. Uma risada amarga, histérica. A caixa de ferramentas. O lixo velho. A enfermeira ficará com as roupas sujas. Era uma piada. O velho morrera louco e pobre, como elas previam. Foi então que o advogado fez um gesto. Um assistente entrou, a trazer uma caixa de veludo. E abriu-a. Lá dentro, sob a luz fria do escritório, repousava o coração de fogo. Já não era uma pedra bruta. Beatriz, a seguir as instruções de Gregório, mandara-a lapidar. E o resultado era uma joia que parecia sangrar luz, uma peça de museu de um vermelho impossível. O advogado colocou sobre a mesa o relatório de avaliação da Sotebes. E Raquel e Sandra, a lerem os números, sentiram o ar a sair dos seus pulmões. O valor era tão astronômico, tão absurdo, que as suas mentes não o conseguiam processar. Uma fortuna que poderia ter comprado a sua cidade inteira. Elas tinham sido deserdadas. Não pelo seu pai, mas pela sua própria e monumental ignorância. Elas tinham ficado com a caixa de ferramentas. E a enfermeira ficará com o rubi mais valioso do mundo. O choque delas transformou-se numa fúria silenciosa. Saíram do escritório, a cambalear para a luz do dia, o mundo a parecer irreal. A sua derrota era tão absoluta, tão cósmica, que era quase uma forma de arte. Na sua miséria, humilhadas e agora verdadeiramente sem nada, elas foram buscar o seu prêmio de consolação. A velha caixa de ferramentas do pai, no depósito do asilo. Era pesada, suja de graxa, a cheirar a mofo. Um último insulto do seu pai. Raquel, cega de raiva, atirou-a para o porta-malas do seu carro, um dos poucos bens que ainda não lhe tinham sido tomados. Naquela noite, no apartamento vazio de Sandra, que o seu marido já abandonara, elas abriram-na, talvez à procura de algo, qualquer coisa, que pudessem vender por uns trocados para o jantar. Martelos. Cinzéis. Formões. Um nível de madeira antigo. Lixo de um velho mestre de obras. A raiva de Raquel cresceu. Ela virou a caixa de cabeça para baixo, a sacudi-la com fúria. E, do meio das ferramentas, algo mais caiu. Não eram pedras preciosas. Eram livros. Pequenos cadernos de capa preta, gastos pelo tempo, com a caligrafia meticulosa do seu pai. Sandra pegou num, com desprezo. Eram os velhos livros de contabilidade do pai, da sua época de mestre de obras. Obra X. Custo Y. Lixo. Mas, enquanto ela folheava, a sua mente, mais atenta aos detalhes sociais do que a de Raquel, notou algo estranho. As anotações não eram apenas de cimento e de tijolos. Entre as linhas de custo da fundação e pagamento de mão de obra, havia outras anotações, numa caligrafia quase codificada. Nomes. Datas. E locais. Doutor M. Prefeitura, aceleração da licença da obras a 10% do excedente. Vereador T. A voto favorável na mudança do zoneamento ao pagamento efetuado no sítio de Atibaia. Juiz F. A arquivamento do processo do acidente de trabalho, a entregue a doação para sua campanha. Elas ficaram pálidas. Aquilo não eram livros de contabilidade de um mestre de obras. Era o diário secreto da corrupção da cidade. O seu pai, o homem simples e honesto, o homem que construíra a cidade, passará a vida a observar, a anotar, a guardar os segredos dos homens poderosos que o contratavam. Os homens que, agora, eram os donos dos bancos que perseguiam Raquel e os maridos das mulheres que humilhavam Sandra.
O rubi, elas perceberam, era uma fortuna. Mas era um prêmio de consolação. Era a distração. O verdadeiro tesouro, a verdadeira fonte de poder, estava ali, nas mãos delas. Aqueles cadernos não valiam milhões. Valiam o silêncio. Valiam o poder. Valiam a vingança. Elas olharam uma para a outra, pela primeira vez em anos, não como rivais, mas como cúmplices. O seu pai, no seu último e mais brilhante ato, não lhes dera uma fortuna. Dera-lhes uma arma. Uma arma carregada, apontada ao coração da elite que as desprezava. A questão era, teriam elas a coragem de a usar? Ou, mais importante, teriam elas a inteligência para não a usar contra si mesmas? A sua vingança contra a enfermeira e o mundo teria de esperar. Primeiro, elas tinham de decidir o que fazer com a herança mais perigosa que um pai alguma vez deixará. O título da nossa história de hoje é, em si, uma jornada inacreditável, uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme, mas que acontecem todos os dias, na calada da noite, por trás de portas fechadas. Os filhos expulsaram o pai de casa. Ele foi viver na favela e virou dono de 100 milhões. É uma reviravolta tão poética e tão brutal que nos obriga a questionar o verdadeiro significado de riqueza e de pobreza, de poder e de abandono. Convidamo-lo a seguir o nosso canal e a mergulhar conosco neste drama sobre a resiliência humana e a justiça cega do destino. E, enquanto a história se desenrola, queremos saber a sua opinião. O que você faria se, de repente, descobrisse que a pessoa que mais desprezou era, afinal, a sua única esperança? Deixe o seu pensamento nos comentários, pois a sua perspectiva é a luz que guia a nossa comunidade. Agora, voltemos ao dia em que a vida de Amador foi virada do avesso. Amador, aos 74 anos, era um homem feito de silêncio, de paciência e de pó de cimento. Às suas mãos, um mapa de calos e de cicatrizes de uma vida inteira como mestre de obras, eram a sua certidão de honra. Ele construíra dezenas de casas, erguera prédios, mas a sua obra mais frágil e mais cara fora a sua família. Viúvo há muitos anos, ele cometera o erro de amar os seus filhos, Bruno e Cíntia, com uma devoção cega. Vendeu a sua pequena casa, o seu único bem, para financiar os sonhos deles, na startup disruptiva de Bruno, que vivia de promessas, e o casamento luxuoso de Cíntia, uma influencer cuja vida era uma montagem de aparências. O acordo era que ele viveria com eles. Mas a sua presença, a sua simplicidade, o seu cheiro a trabalho honesto, era uma mancha no tapete persa da vida que eles queriam projetar. Amador, com a sua voz mansa e as suas roupas simples, era um embaraço. A gota de água foi um jantar de negócios na casa de Cíntia. Amador, a tentar ser útil, derramou acidentalmente um copo de vinho tinto no vestido de uma convidada importante. A fúria silenciosa no rosto da sua filha, o desprezo frio no olhar do seu genro, Maurício, foi a sua sentença. 2 dias depois, eles vieram buscá-lo. Não para uma mudança, mas para um passeio. Um médico novo, disseram eles. Numa clínica do outro lado da cidade. Amador, confuso com a súbita preocupação, entrou no carro importado do seu filho. A viagem foi longa. O bairro elegante deu lugar à periferia industrial, e a periferia deu lugar a um labirinto de ruas que subiam um morro íngreme, um emaranhado de tijolos à vista e de telhados de zinco que parecia tocar o céu. O morro do sol nascente. O carro parou na entrada da favela. Pai, disse Bruno, a sua voz desprovida de qualquer emoção, o seu rosto a evitar o do pai. O seu lugar não é conosco. O nosso mundo é indiferente. Mas, os meus netos? A minha casa e eu dei-vos tudo, sussurrou Amador, a sua mente a recusar-se a processar a informação. E nós agradecemos, pai. Mas agora, temos as nossas próprias vidas. O Senhor sempre foi bom em construir. Então, reconstrua a sua. Bruno abriu a bagageira e retirou a única mala de Amador, uma velha caixa de ferramentas de madeira, pesada, que continha as suas ferramentas de mestre de obras e uma muda de roupa. Ele colocou-a no chão de terra batida e tirou do bolso um maço de notas. É o que podemos fazer. Para o senhor recomeçar.
Eles entraram no carro, trancaram as portas e arrancaram, os pneus a cantar na terra, a deixar Amador ali, um homem de 74 anos, sozinho, na boca da favela, com o som das suas próprias vidas a desaparecer na distância. O desespero de Amador era um oceano frio. Ele sentou-se na sua caixa de ferramentas, o seu corpo envelhecido a tremer, a sua alma a desmoronar-se. Ele olhou para o labirinto à sua frente, um mundo de pobreza e de perigo que ele só conhecia pela televisão. Mas Amador tinha um nome. Um nome de um passado distante. Zé Pedro. O seu primeiro aprendiz, há mais de 40 anos. Um rapazola da rua, magro e faminto, a quem ele ensinara o ofício, a quem ele dera não apenas um trabalho, mas a dignidade de uma profissão. Ele sabia que Zé Pedro viera deste morro. Com o último pingo de esperança, Amador começou a subir, a arrastar a sua caixa pesada. Perguntou pelo nome de Zé Pedro. As pessoas olhavam para ele, um estranho, um velho, com desconfiança. Mas o nome abriu-lhe portas. Sim, o seu Zé. Lá em cima. Na associação. Ele encontrou na laje de um prédio de 3 andares, que servia de sede para a associação de moradores. Zé Pedro já não era um rapazola. Era um homem de 60 anos, de rosto marcado pelo sol e por uma autoridade natural. Quando viu Amador, os seus olhos arregalaram-se, e o seu queixo caiu. Mestre Amador, exclamou ele, a sua voz um trovão de incredulidade. Meu Deus do céu! O que o senhor está a fazer aqui? Quando Amador, com a vergonha a queimar-lhe a garganta, lhe contou a história, a sua voz a falhar, Zé Pedro não disse nada. O seu rosto endureceu. Ele chamou 2 dos seus homens. Levem as coisas do mestre para o meu barraco de hóspedes. O melhor que temos. E preparem um banho e uma refeição. Depois, virou-se para Amador e colocou as suas mãos grandes e calejadas nos ombros do seu antigo mestre. Mestre, disse ele, a sua voz embargada pela emoção. O Senhor deu-me a minha vida. E enquanto eu respirar, esta comunidade é a sua casa. E o Senhor não é um hóspede. O Senhor é o nosso Rei. O exílio de Amador transformou-se num acolhimento. O barraco que Zé Pedro lhe deu era pequeno, mas limpo. E tinha uma vista da cidade lá embaixo, da cidade que ele ajudara a construir, que era de cortar a respiração. Mas o seu propósito desaparecera. Ele passava os dias sentado na sua porta, a olhar para o vazio, a murchar. A sua alma de construtor estava inativa. Até que a chuva veio. Uma noite, uma tempestade de verão, de uma violência bíblica, abateu-se sobre o morro. O Morro do Sol Nascente não era apenas um lugar de pobreza, era uma tragédia de engenharia à espera de acontecer. O som de gritos na madrugada acordou o Amador. Um muro de contenção, construído com mais boa vontade do que técnica, cedera sob o peso da água. 3 barracos, com famílias lá dentro, estavam prestes a ser engolidos pela lama. Amador, a ver o pânico, a ver a ineficácia dos homens que tentavam escorar o muro com pedaços de pau, sentiu o seu sangue a voltar a correr. O mestre de obras, adormecido pela depressão, despertou. Saiam da frente, gritou ele, a sua voz ecoar com uma autoridade que surpreendeu a todos. Ele correu para o depósito de Zé Pedro, as suas pernas encontraram uma força que não sabia que tinham. Pegou em ferramentas, em vigas, em lonas. E, na chuva torrencial, no meio da lama, ele começou a dar ordens. Ele não era um velho assustado. Era um general. Ele viu o que ninguém via e a falha não estava no muro, estava na drenagem. A água não tinha para onde ir. Cave aqui, gritou ele a um grupo de homens. Desvie a água. Escorem ali. Não na vertical, na diagonal. Usem a força da terra contra ela mesma. Durante 2 horas, ele comandou aquela batalha. E, milagrosamente, o muro, que gemia e estalava, aguentou. A água foi desviada. As famílias foram salvas. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a comunidade olhava para Amador de uma forma diferente.
Ele já não era o velho coitado, o amigo do seu Zé. Era o mestre Amador. O homem que salvara as suas vidas com as suas mãos e com a sua mente. Zé Pedro foi ter com ele. Mestre, disse ele, a sua voz cheia de uma nova reverência. O Senhor salvou-nos esta noite. Mas o nosso morro é uma bomba relógio. Temos dezenas de áreas de risco como aquela. Nós temos a força de vontade, mas não temos o conhecimento. O senhor pode ser o nosso engenheiro? E Amador, pela primeira vez em anos, sorriu. Um sorriso verdadeiro. Ele tinha um propósito. Tinha uma obra para construir. A sua obra começou. Com os materiais do depósito de Zé Pedro e com a mão de obra voluntária da comunidade, Amador iniciou a maior reurbanização que aquele morro alguma vez vira. Ele não construía com betão armado, mas com o que ele chamava de engenharia descalça. Ele ensinou-os a construir gabiões com pneus velhos e pedras, a criar sistemas de terraplanagem que estabilizavam as encostas, a construir fossas sépticas ecológicas que usavam plantas para filtrar a água, a criar sistemas de captação de água da chuva. O seu trabalho não era apenas funcional. Era genial. Ele estava a transformar um labirinto de risco num modelo de habitação sustentável, usando os recursos que a própria favela lhe dava. A sua obra silenciosa não passou despercebida. Um grupo de estudantes de arquitetura da universidade da cidade, à procura de um tema para o seu trabalho de conclusão de curso, descobriu o Morro do Sol Nascente, o trabalho do engenheiro descalço. Ficaram fascinados. Fizeram um pequeno documentário. O documentário, filmado com um telemóvel mas com uma paixão evidente, foi colocado na internet. E viralizou. A história do mestre de obras de 80 anos, abandonado pela família, que estava a usar a sua genialidade para salvar uma comunidade, era irresistível. A história atravessou o oceano. E chegou à mesa de um homem chamado Dr. Klaus Lehmann, em Zurique. Lehmann não era um filantropo comum. Ele era o diretor de um fundo de investimento de impacto social, um fundo que geria 100 milhões de euros, especificamente à procura de soluções inovadoras e de baixo custo para problemas de habitação urbana no terceiro mundo. E, no trabalho de Amador, ele viu o futuro. O Dr. Lehmann apanhou o seu jato privado. Não foi para os palácios do governo em Brasília. Foi para o Morro do Sol Nascente. Subiu os becos, sentou-se na cadeira de plástico do escritório de Zé Pedro e conheceu Amador. Eles conversaram durante horas. Amador, a desenhar os seus planos em guardanapos. Lehmann, a ouvi-lo, cada vez mais extasiado. Mestre Amador, disse Lehmann, no final, a sua voz a tremer de excitação. O que o senhor está a fazer aqui, esta sua engenharia descalça, é a solução que nós procuramos há uma década. Nós não queremos dar-lhe uma doação. Nós queremos investir. Ele abriu a sua pasta. Nós temos um fundo. 100 milhões de euros. E queremos que o senhor seja o homem a geri-lo. Queremos que o senhor seja o presidente da nova Fundação Sol Nascente, e que replique o seu modelo em todas as comunidades que o necessitem. 100 milhões. A fortuna que os seus filhos tanto cobiçavam, a riqueza pela qual o tinham traído, acabava de cair no seu colo, não por causa de um segredo sujo, mas por causa do seu trabalho, da sua honra, da sua genialidade. Enquanto a sua nova vida começava, as dos seus filhos terminavam. O investimento de Bruno em criptomoedas, que ele fizera com o dinheiro da casa do pai, revelou-se ser um esquema de pirâmide. Ele estava arruinado, a ser processado por dezenas de outros investidores. Cíntia, por sua vez, foi abandonada pelo marido, Maurício. Ele descobrira que ela não era a herdeira que ele pensava, mas apenas uma mulher endividada que lhe mentira. E, num ato de crueldade que espelhava o dela, ele trocou a fechadura do apartamento e deixou-a na rua, apenas com as suas malas de grife. Os dois irmãos, agora falidos e desesperados, encontrarão-se no único lugar que lhes restava, um quarto de hotel barato. Estavam a culpar-se mutuamente, a chorar a sua própria miséria, quando a televisão do quarto, ligada num canal de notícias, lhes chamou a atenção.
A notícia do dia era sobre o milagre do Morro do Sol Nascente. A parceria internacional, o fundo de 100 milhões de euros, a nova fundação que ia revolucionar a habitação social no país. E então, a Câmara focou-se no homem que estava no centro de tudo, a assinar os papéis ao lado dos suíços, a sorrir para o seu velho amigo Zé Pedro. Raquel e Sandra olharam para o ecrã, os seus olhos arregalarem-se em puro e absoluto horror. Não podia ser. Era o pai deles. O velho que eles tinham abandonado na sarjeta. Oh! Homem que, de alguma forma, acabava de se tornar o dono de 100 milhões. A sua ruína era agora uma comédia trágica. E eles sabiam, com um pavor gelado, que a sua humilhação estava apenas a começar. O título da nossa história de hoje é uma sentença, uma daquelas frases atiradas como uma pedra, que estilhaça uma vida inteira, não precisa da gente. Então que se vire. Foram essas as palavras, ou algo muito parecido, que as duas filhas de Gregório usaram. Elas disseram-nas na calçada fria de um asilo que cheirava a lixívia e a desespero, antes de o carro de luxo delas arrancar, a deixar um velho de 82 anos e o seu passado para trás. Mal sabiam elas, na sua pressa arrogante, que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro que acabavam de lhe roubar, mas sim escondido no fundo de uma mala de cartão, na forma de uma pedra vermelha. Histórias como esta, sobre a frieza da ingratidão e sobre os segredos que a simplicidade pode esconder, tocam-nos de uma forma profunda. Convidamo-lo a seguir o nosso canal para não perder o desenrolar desta jornada incrível. E, enquanto a história começa, queremos saber a sua opinião: o que é mais valioso, a lealdade de uma família ou toda a riqueza do mundo? Deixe o seu pensamento nos comentários, pois a sua reflexão é o que move a nossa comunidade. Agora, voltemos àquele dia cinzento e ao início da provação de Gregório. Gregório era um homem talhado pela poeira e pela paciência. A sua pele era um mapa de 82 anos passados sob o sol, a maior parte deles como mestre de obras, a erguer silenciosamente a cidade que agora mal o reconhecia. A sua falecida esposa, Sofia, fora sua bússola, mas desde a sua morte, há 5 anos, Gregório tornará-se uma ilha, um território que as suas filhas, Raquel e Sandra, viam apenas como um terreno a ser explorado. A sua pneumonia grave fora o pretexto perfeito. A venda da sua pequena casa, o único bem que lhe restava, fora apresentada como uma necessidade logística. O dinheiro, prometeram-lhe elas, seria usado para lhe garantir um lugar num paraíso para idosos, onde ele seria tratado como o rei que nunca fora. O restante, claro, seria um empréstimo para alavancar os investimentos falidos de Raquel e para financiar a fachada social de Sandra, que se casara com um homem que exigia um estilo de vida que ela não podia pagar. Gregório, enfraquecido pela doença e a confiar cegamente naquelas que eram o seu sangue, assinou os papéis. A viagem de carro, naquela manhã fria, não foi para os jardins de uma clínica de luxo. Foi para a periferia da cidade, para uma rua sem árvores, em frente a um edifício de betão cinzento cuja placa desbotada dizia Asilo São Francisco. Não é o que prometeram, sussurrou Gregório, o seu coração a começar a entender a dimensão da traição. Foi então que a paciência de Raquel acabou. Ela saiu do carro e abriu a bagageira. Puxou a mala de cartão gasta de Gregório e atirou-a para a calçada. Acabou o dinheiro, pai, disse ela, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Os seus investimentos falharam. O dinheiro da casa mal deu para cobrir as nossas dívidas. Mas, e eu? Para onde eu vou? É aqui, disse Sandra, do interior do carro, a sua voz a tremer, mas não de pena, e sim de irritação. Nós pagamos o primeiro mês. Depois disso, e o senhor sempre se orgulhou de ser independente. Não precisa da gente, não é? Então que se vire. Eles partiram. O som do carro a acelerar foi o som de uma porta de prisão a fechar-se. Gregório ficou ali, um velho de 82 anos, sozinho, na calçada de um asilo público, com a sua dignidade em farrapos. O cheiro a desinfetante barato e a desespero era quase palpável. Ele pegou na sua mala de cartão e na sua velha e pesada caixa de ferramentas de madeira, uma herança do seu pai. E, arrastando os seus únicos pertences, entrou no seu novo e último lar.
O Asilo São Francisco era um lugar onde as pessoas iam para serem esquecidas. Os dias eram uma sucessão de refeições mornas, de programas de televisão com um volume demasiado alto e de um silêncio longo e vazio. Os seus filhos, como prometido, não ligaram. O primeiro mês, que eles tinham pago, estava a chegar ao fim. E Gregório sabia que, em breve, seria despejado dali para a rua, para viver a esmola que a sua filha lhe profetizara. A sua única companhia era uma jovem enfermeira chamada Beatriz. Ela era nova ali, os seus olhos ainda não tinham adquirido a película de indiferença que protegia os outros funcionários. Ela via em Gregório não apenas um velho abandonado, mas um homem de uma tristeza e de uma dignidade profundas. Ela sentava-se com ele no pátio, durante os seus intervalos, e ouvia-o falar, não dos seus filhos, mas da sua vida de mestre de obras, da alegria de ver uma parede a subir reta e forte. Numa noite, a tosse de Gregório piorou. A sua respiração tornou-se um assobio fraco. Ele sentiu que o fim estava próximo. Ele chamou Beatriz. A sua mão, trêmula como uma folha seca, procurou a sua mala de cartão gasta, que ele mantinha debaixo da sua cama. Abra, pediu ele, a sua voz um sussurro. Beatriz abriu a mala gasta. Dentro, por baixo de algumas camisas velhas e de uma fotografia da sua falecida esposa, havia um fundo falso. E, lá dentro, envolta num pedaço de flanela, estava a pedra. Não era um diamante brilhante. Era uma pedra bruta, do tamanho de um ovo de pomba. E tinha uma cor que ela nunca vira. Um vermelho tão profundo, tão saturado, que parecia conter uma brasa viva, um fogo líquido. Parecia pulsar sob a luz fraca da lâmpada do dormitório. O que é isto, seu Gregório? É o coração de fogo, sussurrou ele. A lenda das 7 serras. O meu avô, um garimpeiro, procurou-a a vida inteira. Eu encontrei-a, há 50 anos, na demolição de um banco antigo, escondida numa caixa de chumbo nas fundações. O último dono deve tê-la escondido durante alguma revolução e nunca mais voltou. Ele tossiu, uma tosse que lhe sacudiu o corpo. E eu guardei-a. Para elas. Para as minhas filhas. Para que nunca lhes faltasse nada. Mas elas não quiseram saber da minha história. Elas só quiseram o meu dinheiro. Ele agarrou a mão de Beatriz, a sua força a surpreendê-la. Não deixe que elas a tenham. Não deixe que a ganância delas toque nisto. Venda-a. E use o dinheiro para dar a estes velhos aqui um fim digno. Compre-lhes um jardim. Um lugar com sol. A morte de Gregório, 3 dias depois, foi silenciosa. Ele foi-se em paz, durante o sono. Beatriz, com o coração partido, ficou com o Rubi e com uma missão sagrada. Raquel e Sandra não foram ao enterro. Estavam demasiado ocupadas. A vida que elas tinham construído com o dinheiro da traição começara a ruir. O investimento de Raquel em fundos de alto risco revelara-se uma fraude, e ela estava a ser processada. As dívidas de Sandra tinham se acumulado de tal forma que o seu marido, ao descobrir a verdadeira extensão da sua extravagância, pedirá o divórcio. Elas estavam arruinadas. Foi no meio da sua ruína partilhada que receberam a carta. Um envelope elegante, com o selo de um escritório de advogados que eles não conheciam. Convocatória para a leitura do testamento do Sr. Gregório de Almeida. Eles trocaram um olhar de incredulidade, que rapidamente se transformou numa centelha de esperança cobiçosa. Testamento? O que é que o velho poderia ter para deixar? A sua caixa de ferramentas. A reunião aconteceu num escritório luxuoso, no centro da cidade. Raquel e Sandra sentaram-se em frente a um advogado de ar severo. E, sentada a um canto, silenciosa, estava a enfermeira. A tal Beatriz. O que é que ela está a fazer aqui? Perguntou Sandra, com desprezo. A senhora Beatriz está aqui como executora e a principal beneficiária do testamento, disse o advogado, com uma calma que fez o sangue delas gelar. O advogado começou a ler. O testamento era curto. Nele, Gregório deixava as suas filhas,
Raquel e Sandra, um único item em a sua velha caixa de ferramentas de madeira, que estava na arrecadação do asilo, e tudo que estivesse dentro dela. Para que elas se lembrem do valor do trabalho honesto. E, para a senhora Beatriz, continuava o advogado, ele deixava sua mala de cartão gasta, e todo o seu conteúdo, incluindo seu fundo falso e um pequeno saco de veludo, com a única instrução de que o produto da sua venda fosse usado para a criação da Fundação Sofia, em honra da sua falecida esposa, para o amparo e a dignidade de idosos abandonados. Raquel e Sandra riram-se. Uma risada amarga, histérica. A caixa de ferramentas. O lixo velho. A enfermeira ficará com as roupas sujas. Era uma piada. O velho morrera louco e pobre, como elas previam. Foi então que o advogado fez um gesto. Um assistente entrou, a trazer uma caixa de veludo. E abriu-a. Lá dentro, sob a luz fria do escritório, repousava o coração de fogo. Já não era uma pedra bruta. Beatriz, a seguir as instruções de Gregório, mandara-a lapidar. E o resultado era uma joia que parecia sangrar luz, uma peça de museu de um vermelho impossível. O advogado colocou sobre a mesa o relatório de avaliação da Sotebes. E Raquel e Sandra, a lerem os números, sentiram o ar a sair dos seus pulmões. O valor era tão astronômico, tão absurdo, que as suas mentes não o conseguiam processar. Uma fortuna que poderia ter comprado a sua cidade inteira. Elas tinham sido deserdadas. Não pelo seu pai, mas pela sua própria e monumental ignorância. Elas tinham ficado com a caixa de ferramentas. E a enfermeira ficará com o rubi mais valioso do mundo. O choque delas transformou-se numa fúria silenciosa. Saíram do escritório, a cambalear para a luz do dia, o mundo a parecer irreal. A sua derrota era tão absoluta, tão cósmica, que era quase uma forma de arte. Na sua miséria, humilhadas e agora verdadeiramente sem nada, elas foram buscar o seu prêmio de consolação. A velha caixa de ferramentas do pai, no depósito do asilo. Era pesada, suja de graxa, a cheirar a mofo. Um último insulto do seu pai. Raquel, cega de raiva, atirou-a para o porta-malas do seu carro, um dos poucos bens que ainda não lhe tinham sido tomados. Naquela noite, no apartamento vazio de Sandra, que o seu marido já abandonara, elas abriram-na, talvez à procura de algo, qualquer coisa, que pudessem vender por uns trocados para o jantar. Martelos. Cinzéis. Formões. Um nível de madeira antigo. Lixo de um velho mestre de obras. A raiva de Raquel cresceu. Ela virou a caixa de cabeça para baixo, a sacudi-la com fúria. E, do meio das ferramentas, algo mais caiu. Não eram pedras preciosas. Eram livros. Pequenos cadernos de capa preta, gastos pelo tempo, com a caligrafia meticulosa do seu pai. Sandra pegou num, com desprezo. Eram os velhos livros de contabilidade do pai, da sua época de mestre de obras. Obra X. Custo Y. Lixo. Mas, enquanto ela folheava, a sua mente, mais atenta aos detalhes sociais do que a de Raquel, notou algo estranho. As anotações não eram apenas de cimento e de tijolos. Entre as linhas de custo da fundação e pagamento de mão de obra, havia outras anotações, numa caligrafia quase codificada. Nomes. Datas. E locais. Doutor M. Prefeitura, aceleração da licença da obras a 10% do excedente. Vereador T. A voto favorável na mudança do zoneamento ao pagamento efetuado no sítio de Atibaia. Juiz F. A arquivamento do processo do acidente de trabalho, a entregue a doação para sua campanha. Elas ficaram pálidas. Aquilo não eram livros de contabilidade de um mestre de obras. Era o diário secreto da corrupção da cidade. O seu pai, o homem simples e honesto, o homem que construíra a cidade, passará a vida a observar, a anotar, a guardar os segredos dos homens poderosos que o contratavam. Os homens que, agora, eram os donos dos bancos que perseguiam Raquel e os maridos das mulheres que humilhavam Sandra. O rubi, elas perceberam, era uma fortuna.
Mas era um prêmio de consolação. Era a distração. O verdadeiro tesouro, a verdadeira fonte de poder, estava ali, nas mãos delas. Aqueles cadernos não valiam milhões. Valiam o silêncio. Valiam o poder. Valiam a vingança. Elas olharam uma para a outra, pela primeira vez em anos, não como rivais, mas como cúmplices. O seu pai, no seu último e mais brilhante ato, não lhes dera uma fortuna. Dera-lhes uma arma. Uma arma carregada, apontada ao coração da elite que as desprezava. A questão era, teriam elas a coragem de a usar? Ou, mais importante, teriam elas a inteligência para não a usar contra si mesmas? A sua vingança contra a enfermeira e o mundo teria de esperar. Primeiro, elas tinham de decidir o que fazer com a herança mais perigosa que um pai alguma vez deixará. A caixa de ferramentas, antes um símbolo da sua humilhação, tornou-se o seu cofre de guerra. Naquele apartamento decrépito, rodeadas pelas caixas da sua vida fracassada, Raquel e Sandra passaram a noite a dissecar o legado secreto do seu pai. Eram duas generais derrotadas que acabavam de encontrar um mapa para o arsenal do inimigo. A primeira reação de Raquel, a executiva falida, foi pragmática. Isto é chantagem, disse ela, a sua voz um sussurro excitado. Nós podemos usar isto. O juiz Furtado. O doutor Meirelles. Todos eles devem estar em pânico com a nossa ruína. Eles sabem que estamos desesperadas. Podemos vender o nosso silêncio. Mas Sandra, cuja mente funcionava na lógica das aparências sociais, viu um jogo diferente. Vender. E se eles nos mandarem silenciar? Estes homens são perigosos. Não, Raquel. Nós não vamos vender. Nós vamos nos associar. O seu plano era de uma astúcia diabólica, nascida da sua própria experiência em usar a influência. A enfermeira, a Beatriz, roubara-lhes a fortuna. Mas ela fizera-o legalmente, através de um testamento. Elas não podiam lutar contra ela no tribunal. Mas podiam tornar a vida dela impossível. A Fundação Sofia, disse Sandra, a sua voz a ganhar uma nova e fria autoridade, vai precisar de licenças. De aprovações da prefeitura. De benevolência judicial para os seus projetos de caridade. E nós temos os homens que assinam essas licenças, aqui, nestes cadernos. Elas não iriam chantagear os homens poderosos. Iriam oferecer-lhes proteção. Iriam tornar-se as guardiãs dos seus segredos, as intermediárias do seu poder. E, em troca, iriam pedir uma única coisa, que a Fundação Sofia, o império da enfermeira, fosse sistematicamente bloqueada, auditada, investigada, até que sufocasse na sua própria burocracia. Era uma vingança lenta, elegante e legal. Enquanto as duas irmãs teciam a sua nova teia de poder, Beatriz, a enfermeira, estava a quilômetros de distância, a tentar honrar a promessa que fizera a Gregório. Ela não vendeu o coração de fogo. O seu valor era demasiado grande, a sua história, demasiado preciosa. Em vez disso, ela usou a avaliação da Sotheby's como garantia para conseguir um empréstimo inicial de um banco de investimento ético, um banco que ficará fascinado pela história. Com esse capital, ela comprou o Asilo São Francisco. O edifício cinzento e triste que fora a prisão de Gregório. E, no dia seguinte, fechou-o. A sua obra começou. A demolição não foi do edifício, mas da sua alma. Ela derrubou os muros internos, abriu janelas amplas, plantou um jardim onde antes havia um pátio de cimento. Estava a construir a Fundação Sofia, não como um escritório, mas como um lar. O lar que Gregório sonhara para os seus companheiros de infortúnio. Ela estava tão imersa na sua missão de criar, que não viu a conspiração a formar-se contra ela. A sua primeira indicação de que algo estava errado veio na forma de um envelope da prefeitura. O seu pedido de licença de construção, que deveria ser uma formalidade, fora subitamente colocado em revisão. Depois, uma auditoria fiscal surpresa, a questionar a origem do seu financiamento. Depois, uma visita da vigilância sanitária, a encontrar irregularidades que não existiam.
O seu sonho estava a ser estrangulado por uma burocracia invisível, mas implacável. Beatriz, uma mulher de compaixão, mas não de política, estava a ser esmagada por um jogo que não sabia jogar. Ela não conseguia perceber. Quem teria tanto poder e tanta raiva para querer destruir? O epílogo desta história acontece meses mais tarde. Numa sala de audiências da prefeitura. Beatriz está lá, exausta, a sua fundação paralisada, o seu dinheiro a acabar com os custos legais, prestes a perder tudo. E então, elas entram. Raquel e Sandra. Não como as mulheres arruinadas que tinham saído do escritório do advogado. Mas como fênixes, renascidas das cinzas. Raquel, num fato de corte perfeito, como consultora do gabinete do prefeito. Sandra, elegante, como a nova diretora de Relações Sociais da Câmara. Elas tinham jogado o seu jogo. E tinham vencido. Tinham trocado os segredos do seu pai pela sua própria reintegração no poder. Elas não tinham a fortuna. Tinham algo que, para elas, era muito mais valioso, o status. Sentaram-se na primeira fila, a olhar para Beatriz com um sorriso frio. E então, o advogado de Beatriz, o mesmo homem que lera o testamento, pediu a palavra. E disse que tinha uma última prova a apresentar. Uma prova que a sua equipe encontrara durante a renovação do asilo. Ele fez um gesto. E um assistente entrou, a carregar uma última caixa de ferramentas de Gregório, uma que ficará esquecida no depósito, uma que as filhas não tinham levado. O meu cliente, disse o advogado, era um homem meticuloso. Ele não guardava os seus segredos apenas num lugar. Ele fazia cópias. E, de dentro da caixa, ele tirou um pequeno gravador de fita cassete. Uma tecnologia que Gregório usava para ditar as suas anotações de obra. O advogado apertou o play. E a voz de Gregório, velha e cansada, ecoou na sala. Não eram anotações de obra. Era a gravação da sua última conversa com o juiz Furtado, uma conversa em que o juiz lhe agradecia pela sua discrição e lhe prometia eterna gratidão. O testamento de Gregório não fora apenas a pedra e os cadernos. Fora uma armadilha dentro de uma armadilha. Ele conhecia as suas filhas. Sabia que elas usariam os seus segredos para o mal. E deixará uma última bomba-relógio, uma apólice de seguro para proteger a única pessoa que fora boa para ele, a enfermeira. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Raquel e Sandra olharam uma para a outra, e no rosto delas, pela primeira vez, não havia ganância nem triunfo. Havia apenas o terror puro de quem percebe que, mesmo morto, o seu pai acabava de lhes dar o checkmate final. A sua ascensão ao poder durará apenas alguns meses. E a sua queda, agora pública e irrefutável, seria eterna.